Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Bem-vindos à Faculdade do Rock. Aqui é a Gabi Ferreira e é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória musical e nesse espaço tão bacana que é a Faculdade do Rock. Eu pensei em começar falando então como é que a música apareceu na minha vida. A música, eu acho que ela percorreu gerações na minha vida, porque meu pai tocava violão e cantava, a minha mãe também, né? Eles se conheceram num contexto assim, e eu acho que assim, desde pequena eu tive essa influência do meu pai através dos discos de vinil, em que ele escutava muito rock and roll do Brasil e principalmente do rock gaúcho. Então bandas como a Bandalheira, TNT, Cascaveletes, Garotas da Rua, Tãs, Legião Urbana, foram bandas de rock daquela década de 80 que eu conheci através do meu pai, né? Então eu acho que esse foi um começo, talvez, de uma identidade musical mais voltada para o rock, que começou a me influenciar. Eu lembro da minha mãe também escutando discos da Madonna e aquilo me fascinou de uma forma muito grande, assim, porque não tinha muitas mulheres nas bandas de rock, né, nos anos 80. Tinham algumas, mas não eram tão relevantes quanto as bandas que tinham vocais masculinos, né? Então a Madonna foi quem, assim, inseriu, talvez, né, toda essa potência feminina, assim, no universo da música, da arte. E eu sempre fui voltada para essas questões artísticas, assim, desde criança. E isso foi se desenvolvendo, talvez, dentro de mim, assim, né? Em 2007, eu montei a banda Depolainas, junto com o Tchê, né? O Tchê Gomes, do TNT, que é meu parceiro, meu marido há 20 anos. E a gente pensou que talvez seria bacana fazer um repertório nos 80 e ter essa interpretação, assim, de fazer a música ao vivo como ela é no disco. De uma certa forma fui começando a aprimorar um pouquinho mais isso, assim. E acho que eu não tinha muita pretensão, mas as pessoas me davam uma resposta tão bacana, tão positiva, né? A minha carreira musical começou, na verdade, com um convite de ser backing de uma banda. E fiz vários trabalhos como backing, comecei a fazer alguns trabalhos com comerciais, gravando jingles. E dessa forma fui, assim, também aprimorando essa identidade profissional, assim, com a música, até que surgiu essa ideia de montar uma banda por esse repertório anos 80, que é um repertório que eu me identificava mais, principalmente com músicas do rock anos 80, né? E acabou que a gente começou a perceber, assim, que as pessoas gostavam disso, assim. Teve um movimento muito grande ali no início dos anos 2000, que era um movimento de volta aos anos 80, né? Teve algumas festas importantes aqui, né, no Rio Grande do Sul, que começaram a ganhar uma proporção maior, como a festa A Balonê, né, que é uma festa clássica dos anos 80. A gente tocava todo sábado, né, eram todos os finais de semana, tinha esse show anos 80, né, interpretado pelo Depolainas lá no bar. Quem fosse no sábado no long play ia encontrar a gente lá. E a gente ficou assim por mais ou menos 2 anos, né, consecutivos, assim, tocando todo sábado. E tinha uma época que a gente começou a tocar nas sextas-feiras, então era sexta e sábado. Nosso trabalho do fim de semana era com o long play, com a banda Depolainas. E aí, gente, essa experiência com o bar long play foi uma grande construção pra mim, né, em 2 sentidos.
O primeiro foi em como fazer um show ser algo funcional, né? Foi um período em que eu aprendi como se comunicar com o público, como montar um repertório, quanto tempo leva um show, né? Como é que a gente tem que fazer para o show se tornar dinâmico, né? Para não ter muitas pausas, para a galera continuar assim, né? Na empolgação. Então o long play me deu essa construção assim dessa identidade como cantora, né? E com essa capacidade assim de me comunicar com o público e de me comunicar de uma forma bacana através da música. Mas com isso, né? E a outra parte, a outra construção, eu acho que o long play me forneceu, né? Foi a minha rede de seguidores que lá começou, né? E sempre fazendo de uma forma assim, com energia, com amor, de um jeito genuíno, sempre na hora de subir no palco, acaba que a gente se entrega para aquele trabalho de uma forma muito verdadeira. E as pessoas sentem isso, né? Acho que essa é a grande contribuição, assim, né? No show que a gente pode oferecer para as pessoas, né? Mas com esse trabalho do long play, de tocar esses 2 anos consecutivos nesse bar, vieram também as dificuldades, né? E uma delas foi que, com a minha falta de talvez experiência e preparo físico na época, eu comecei a perceber que a minha voz não se recuperava de um sábado para o outro. E eu comecei a perceber uma rouquidão. E achei estranho aquilo, fiquei preocupada. Até que chegou um show que eu estava completamente afônica. Chegou um sábado em que eu não consegui me apresentar. E os guris fizeram um show sozinhos, né? Tiveram que se dividir ali para cantar o repertório, porque tinham mais vocais masculinos também. Mas eu era responsável pelos vocais femininos, né? Enfim, Madonna, Cyndi Lauper, Kid de Abelha, Metrô, todas essas bandas, até o Erasure, Depeche Mode. Então, algumas bandas eu também cantava e canto até hoje, né? Músicas dessas bandas. Mas naquele dia fiquei afônica completamente. E aí me preocupei e fui procurar uma fono, né? Recebi uma indicação de uma fonoaudióloga chamada Lígia Mota, que é uma profissional maravilhosa, que trabalha com os músicos, que trabalha com os artistas. E a Lígia me ensinou que para cantar, gente, nós precisamos aquecer a voz. Assim como qualquer exercício que exige do corpo que a gente tenha um aquecimento prévio, a voz também é um músculo e também é assim. E a voz, diferente dos equipamentos, né? Isso que eu falava com meus colegas de banda, eu não tenho como guardar a voz num case, né? Numa caixinha ali, pegar só na hora do show, na hora de me apresentar. A voz a gente vai falando, a gente vai gastando, a gente vai usando e a gente vai prejudicando, né? E sobrecarregando. E essa foi o diagnóstico que se chegou naquela época, que a minha voz estava sofrendo uma sobrecarga. E aí a Lígia me ensinou a aquecer a voz, que foi o que mudou na minha vida, né? Além da limpeza da voz que a gente tem que fazer previamente, com água, com nebulização de soro fisiológico, que também é uma forma de aquecer a voz. Tem alguns exercícios que a Lígia me ensinou e que eu aprendi, que eu faço até hoje, antes de me apresentar. Então comecei a também mudar alguns hábitos, de não ficar conversando muito com o pessoal antes do show, né? Para isso também não ficar sobrecarregando a voz, para chegar mais próximo possível do horário da apresentação, a ter um local, camarim, que é funcional muito por isso, né? Pra gente poder ficar se organizando, se concentrando, aquecendo a voz e poder ter uma performance bacana no palco. É pra isso que serve o camarim, né, gente? Além de receber a galera lá no final do show. Mas enfim, eu comecei a fazer esse tratamento com a Lígia
e nunca mais fiquei rouca, né? Aprendi a cantar, aprendi a impostar melhor a voz, mas claro, uma coisa que ela sempre me disse, tem que ter o dom, né? Eu tinha já essa facilidade por toda essa questão familiar que eu já contei pra vocês, toda essa questão genética também, enfim, né, de estrutura. E eu acho que eu aprimorei isso, né? E ali já foi fundamental na minha construção, na minha carreira como cantora. Eu sou muito grata a ela, né? E foi assim que eu comecei, então, né? E terminamos um ciclo no long play, né? Através desses shows que a gente fazia todo fim de semana e que a galera comparecia em peso lá. Nessa mesma época a gente também começou a fazer apresentações no bar Opinião, que é o bar onde eu tenho muita gratidão também, porque ele foi aonde a gente ganhou mais visibilidade, aonde a gente conquistou assim um número maior de seguidores, trabalhando sempre nas redes sociais. Isso é uma coisa que eu sempre fiz e sempre, nunca deixei de fazer, assim, de cuidar das redes sociais, de responder a galera, de perguntar como é que estão achando, o que estão sentindo, sugestões de música, né? A gente sempre teve essa relação bacana, assim, com o público e de se aproximar também das pessoas. Eu acho, sempre gostei, gosto de gente, gosto de pessoas, meu trabalho é esse. E eu acho que a gente tem que, né, ter essa relação bacana com as pessoas. Assim como todas as pessoas que fazem parte de uma casa de espetáculos, de uma casa de shows, de um local, de um estabelecimento, né, de um pub, de um restaurante, enfim. Aonde quer que seja, a gente, né, onde quer que a gente esteja, a gente tem que estar apto e disponível a se comunicar bem com as pessoas, né? Isso é muito importante para o trabalho. Eu considero um dos pontos principais, assim, do trabalho com a música. Então, eu sempre tive essa característica de trabalhar com homens e com meninos e andar junto com eles, e sempre me relacionei super bem, sempre fui super compreendida, aceita, né? Acho que sempre tive uma consideração pelos guris, assim, de ter uma sintonia musical, de ser respeitada pela minha posição, pela minha, né, enfim, pela minha capacidade ali de me comunicar com as pessoas. Eu acho que eu sempre procurei desenvolver essa parte, assim, comunicativa dentro de uma banda, né? E quando eu percebia que tinha algum desconforto, ia lá, tentava conversar, tentava ver se é possível resolver. Se não resolvia, infelizmente tinham que ser tomadas medidas mais drásticas, né? Como foi o caso que aconteceu com a banda Depolainas, assim, que em 2017 eu tomei a decisão de romper com a banda Depolainas e fazer Gabi Ferreira e Banda Polainas, né? Colocar o meu nome na frente da banda, porque eu tinha muita vontade, né? Assim como eu consegui, né, construir, consolidar alguns projetos, mas eu tinha vontade de gravar um som autoral e queria também ter um pouquinho mais de autonomia para tomar algumas decisões. Já me via fazendo isso, já me via né, tendo que às vezes reorganizar a banda, os músicos tinham outros trabalhos, então nem sempre os músicos podiam estar, né, em todos os shows. E aí eu me via muito assim, tendo que administrar a banda de uma forma e ao mesmo tempo não levando tanto crédito, né? Montei a banda Gabi Ferreira e Banda Polainas, ela mudou também de integrantes, 2018 foram alguns integrantes, 2019 foram outros integrantes, até que chegou 2020, na pandemia, que estamos com outra formação e a banda segue, né, fazendo os projetos que são possíveis agora, né? Mas uma coisa bacana que aconteceu em 2020, nesse ano de pandemia, foi que a gente gravou, então consegui gravar meu primeiro som autoral versão, que é essa versão que está em todas as plataformas disponíveis, da música Rewind, que é uma música do nosso querido Educar, né? Outra figura muito conhecida aí do cenário gaúcho e do cenário brasileiro,
que foi componente da banda The Fala, e ele me cedeu essa música assim para eu gravar, fazer uma versão, e ficou muito bacana, está disponível em todas as plataformas. Para as gurias, para as meninas, para o pessoal que tá a fim de encarar um trabalho com banda e com música, a primeira coisa, gente, é assim, saibam onde que está o seu talento, né? Se é para tocar, se é para cantar, se é para administrar, enfim, mas assim, é importante ter essa capacidade de reconhecer o seu talento. Aí, reconhecendo o seu talento, tem que estudar, tem que procurar se aprimorar cada vez mais, né? E eu sempre falo assim que o aprimoramento vem com a parte teórica, mas também vem com a parte prática. Então, assim, o show, ele acaba nos dando esses recursos para poder cada vez mais, né, aprimorar esse trabalho com a música. E é isso, né? Espero ter contribuído de alguma forma com essas informações, com essas histórias. Fico à disposição nas redes sociais, para quem quiser procurar Gabi Ferreira e Banda Polainas, estarei lá, né, à disposição e com muito amor e energia para responder e para orientar quem quiser, enfim, saber mais. Um beijo e Faculdade do Rock, segue lá!